O que é ser confirmado e edificado na fé? Esta confirmação consiste no poder habitual da graça, que é distinto das eventuais confirmações pela influência da graça de Deus. Deus pode, em um determinado instante, confirmar uma pessoa fraca para que possa resistir a alguma tentação particular. Pela sua livre assistência, entretanto, não é disso que o texto fala aqui, mas de uma habitual confirmação em um estado de graça. Um crente confirmado, ao contrário de um crente fraco, não deve ser avaliado. Primeiro, pela ausência de todas as dúvidas e temores. Segundo, pela sua eminência na estima ou observação dos homens. Por seu poder de memória ou referir-se a textos bíblicos. Quarto, por sua liberdade de expressão na oração, pregação ou discurso. Quinto, por sua postura e cortesia para com os outros. Sexto, por seu temperamento quieto, calmo e agradável e livre de alguma precipitação e paixão a que outros temperamentos são mais tendentes. Sétimo, nem ainda pela capacidade fingida, mas que agrada aos homens, de refrear a língua, impedindo-a de revelar a corrupção da mente e de suprimir todas as palavras que poderiam fazer com que os outros soubessem quão perverso é o coração. Há muitos dons louváveis e desejáveis, os quais não evidenciam nem a sinceridade com relação à graça e muito menos o estado de confirmação e estabilidade. A confirmação consiste no elevado grau daquelas graças que caracterizam um crente, e este elevado grau se manifesta nas suas práticas. Primeiro, quando a santidade é como que uma nova natureza em nós, nos dá prontidão para atos santos, nos torna livres e prontos para tais atos e os torna fáceis e familiares para nós, enquanto que o crente fraco sente dificuldade e mal consegue compelir e forçar sua mente a estas ações. Quando há constância e frequência de ações santas, as quais demonstram vigor e estabilidade de inclinações santas. Quando essas graças mostram-se poderosas para suportar oposições e tentações, podem superar os maiores impedimentos no caminho, tirar proveito de toda resistência e desprezar as mais esplêndidas iscas do pecado. Quarto, quando tais graças estão ficando cada vez mais firmes e inclinam a alma para mais e mais próximo de Deus, quando o coração torna-se mais celestial e divino e mais estranho para o mundo e para as coisas terrenas. Quinto, e quando as coisas celestiais são mais doces e agradáveis à alma e são procuradas e usadas com mais amor e prazer. Todas essas evidências demonstram que as operações da graça são vigorosas e fortes e, consequentemente, mais constantes. Esta confirmação deve manifestar-se primeiro na mente ou entendimento, segundo, na vontade, terceiro, nos sentimentos e quarto, na vida. Quando a mente de uma pessoa adquire uma maior compreensão das verdades de Deus e da ordem, do lugar e da utilidade de cada verdade, com uma convicção mais profunda da veracidade delas e da excelência dos assuntos nelas revelados, quando os olhos se abrem mais para o conhecimento e para a fé, de modo que temos uma plena, verdadeira, firme e segura apreensão das coisas reveladas e invisíveis. Quando a natureza, razões, propósitos e benefícios da religião estão de maneira clara, ordenada, adequada e fortemente impressas na mente, então a mente está em um estado confirmado, ou seja, bem estabelecida e madura. Quando a vontade é dirigida por tal compreensão já confirmada, quando não está totalmente determinada, sem saber a razão ou o propósito de suas resoluções,
Quando o entendimento iluminado move de tal modo a vontade que todas as dúvidas, hesitações, vacilações e relutâncias indesejáveis tornam-se coisas do passado e o homem busca a Deus e a sua salvação, evitando pecados conhecidos, do mesmo modo como o homem natural se interessa em preservar a sua vida, em acumular bens e em evitar o que lhe é danoso, como a fome e os tormentos, quando as inclinações da vontade para com Deus, para com os céus e com a santidade assemelham-se à sua inclinação natural para o seu próprio bem e felicidade, de modo que suas ações são tão livres ao ponto de não terem a menor indeterminação, sendo elas semelhantes a atos naturais necessários, assim como são os atos dos abençoados espíritos nos céus. Quando as menores sugestões de Deus prevalecem e a vontade responde a elas com prontidão e prazer, e quando esta se deleita em esmagar toda oposição e tudo o que possa ser oferecido para corromper o coração, atraí-la ao pecado ou afastá-la de Deus. E este é um estado de vontade confirmada. Quando os sentimentos procedem de tal vontade e estão prontos para assisti-la, motivá-la e servi-la e para impulsionar-nos aos deveres necessários. Quando os sentimentos menos elevados de temor e de tristeza purificam, restringem e preparam o caminho, e os sentimentos mais elevados de amor e de alegria estão apegados a Deus, desejam e anseiam sua presença, dispõem a alma para propósitos justos. Quando o temor e o pesar tornam-se impotentes, de modo que libertam o coração mais e mais para a possessão de desejos santos e para o amor. E quando esses sentimentos, os quais são preferivelmente mais profundos do que imediatamente sensíveis para com o próprio Deus, são sensíveis para com a sua palavra, seus servos, suas graças e seus caminhos, e contra todo pecado. Quando isso tudo acontece, podemos dizer que os sentimentos dessa pessoa estão em um estado de confirmação, maturidade. Quando considerarmos nós mesmos, nosso tempo e tudo o que temos como sendo de Deus e não nosso, e somos inteiramente, sem reservas, entregues a Ele e usados por Ele, quando nos aplicamos aos nossos deveres e confiamos nele como a nossa recompensa, quando vivemos como quem tem muito mais a ver com os céus do que com a terra, e com Deus do que com o homem ou qualquer outra criatura, quando nossas consciências são absolutamente submissas à autoridade e às leis de Deus, e não se dobram diante dos competidores, quando estamos habitualmente dispostos como servos a sermos constantemente empregados no seu serviço, fazendo disso nossa maior vocação e negócio neste mundo, considerando que nada temos a fazer no mundo senão aquilo que podemos fazer com Deus e para Deus. Quando não acalentamos nenhum desejo ou esperança secreta de felicidade mundana, não buscamos o prazer da carne, sob a capa da fé ou de piedade, mas subjugamos a carne como nosso inimigo mais perigoso, e podemos facilmente negar-nos a satisfazer seus apetites e concupiscências. Quando vigiamos todos os nossos sentimentos e mantemos nossas paixões, pensamentos e línguas em obediência à santa lei de Deus. Quando não consideramos indevidamente a nossa estima ou desejos acima ou contra os nossos próximos e o bem-estar deles. E amamos os piedosos com amor tolerante e os ímpios com amor benevolente, embora sejam nossos inimigos. Quando somos fiéis com relação aos nossos relacionamentos e discernimos nossos deveres a fim de não enveredarmos para o extremismo, e quando demonstramos habilidade, prontidão e prazer para realizarmos os nossos deveres e demonstrarmos paciência no sofrimento,
Esta é a vida de um cristão confirmado em vários graus, conforme a graça que Deus concedeu a cada um.